Bom dia, oitavo ano. Hoje iniciaremos mais uma videoconferência, tá? Essa videoconferência é da aula do dia 29 de outubro, tá? Então, nós vamos hoje iniciar a nossa aula. Lembrando que eu falei para vocês na aula passada que eu dividi o nosso capítulo 12 em dois blocos. O primeiro eu dei na aula passada e o segundo eu estarei finalizando, né, fechando aí a parte hoje, tá? Na aula do dia 29, que é hoje, tá, gente? Então eu vou aí fechar com vocês esse conteúdo do capítulo 12 hoje, tá bom? Então, vamos iniciar. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só falar, tá? Que eu estarei aqui para responder. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Então, como eu estava falando com vocês, hoje nós falaremos sobre a nova ordem mundial, tá? Que é a continuação aí do nosso conteúdo das páginas 234 a 236, tá bom? Então, falávamos na aula passada a respeito da Guerra Fria, né? A respeito dessa nova ordem mundial, né? Após a Guerra Fria, o que aconteceu. Lembrando que a Guerra Fria acabou sendo o quê? A disputa entre dois blocos econômicos, os blocos socialistas e os blocos capitalistas, pelo qual acabou vencendo o bloco capitalista, né, que acabou prevalecendo mundialmente. Então, hoje a gente pode começar a dizer que a predominância mundial econômica, financeira é capitalista, tá? Falávamos também na aula passada a respeito de um grande marco que acabou tendo assim uma grande referência na Guerra Fria, que foi o Muro de Berlim, né? Que foi a construção do Muro de Berlim, que foi a divisão, né? Para você dividir a parte da Alemanha, a parte ocidental e a parte oriental, né? Pelo qual ocorriam grandes rivalidades, um admitia a parte socialista, o outro admitia a parte capitalista, pelo qual foi construído um muro para que não houvesse contato aí entre eles, né, entre toda essa nação, né? E um dos grandes marcos acabou acontecendo em 1989, quando ocorreu a queda do Muro de Berlim, né? Então, com a queda do Muro de Berlim, acabou gerando aí uma grande ordem mundial, né? Uma grande nova ordem mundial, né? E aí a gente começa a perceber que o mundo ele acabou após, né, essa queda desse Muro de Berlim, que foi algo muito importante, né? Ele acabou gerando aí, vivendo a parte a nível mesmo mundial, e também a questão adentrou os meios tecnológicos, né? Os meios, até mesmo, não só os meios tecnológicos, como também as questões econômicas acabaram sendo geradas por essa nova ordem mundial. Então, quando eu falo de nova ordem mundial, eu vou estar falando da questão econômica, política e também a parte que é muito importante, né? Não só da economia, mas a parte financeira, né? De todo mundo, né? Então, quando a gente fala de nova ordem, né? Nova ordem seria que eles estivessem se organizando, né? Então, é uma nova ordem mundial no mundo todo, tá? E aí a gente começa a perceber que essa nova ordem mundial, ela chegou após, né, a adentrada do capitalismo como um todo, né? Como o surgimento aí no mundo todo. E aí a gente começa a observar também, né, que essa nova ordem mundial, ela começou a ter algumas características e começou a surgir também
na presidência de Bush, né, lá nos Estados Unidos, depois que ocorreu a queda do Muro de Berlim, né, então tinha uma disputa nacionalista, né, uma disputa entre a nação, uma disputa entre fronteiras, até onde você vai adentrar a sua fronteira, quem pode entrar, né, os fluxos de refugiados, quem vai poder passar o espaço, né, ultrapassar o espaço do outro, né, a parte territorial. Então, com isso, foi se assentando aí uma nova ordem, né, a nível mundial, né? O mundo começou a ter características diferenciadas, tá? Depois dessa nova ordem mundial, tá? Então, houve também, a gente pode observar que ocorreram também a questão da degradação do meio ambiente. A gente pode perceber que nós temos muitos níveis tecnológicos hoje em grande e alta, certo? Sim, correto. O nível de globalização aumentou, a integração aumentou, né? Tudo isso a gente pode observar. Só que a gente tem que observar também que o meio ambiente, com tudo isso, com o nível tecnológico, ele vem se modificando, né? Então, ocorreu essa degradação também do meio ambiente e também essa degradação mundial, né? Então, assim, tiveram outras características diferenciadas, né? E que a gente pode observar nessa nova ordem mundial, tá? E aí, a gente começa a falar um pouquinho sobre a integração global, né? Ou seja, você vai introduzir agora no mundo todo, né, uma economia de mercado, né? Uma economia pelo qual os países que pertenciam ao socialismo, ele não tinha, né, essa ideia dessa economia de mercado, né? Então, ela começou o quê? A se ampliar, né? Então, começou a ser gerada nessa parte do capitalismo global, tá? Então, com o fim do socialismo, né, ocorreram diversas consequências. Que consequências foram essas, né? Primeiro de tudo, que a gente pode dizer, uma grande consequência é a questão da desigualdade, tá? A questão da desigualdade, ela aumentou bastante. Outra coisa, né, que trouxe como consequência foi a abertura de fronteiras para a questão tecnológica, informacional, comercial e também a parte financeira, tá? Outra coisa também, expandiu as transnacionais, porque no socialismo a gente só tem a ideia de que o Estado é o dono de tudo, né? De todas as empresas, é o responsável. E aí a gente começa a perceber que, com isso, essa nova integração, você tem abertura de transnacionais, que são as empresas, né, que vieram de fora para cá, né? Não só para cá, né, o que eu digo, mas no mundo inteiro, né? Então houve esse aumento dessas empresas transnacionais, que são empresas que têm filiais em outros países, tá? Então ocorreu essa oportunidade, tá? Além da questão da imigração da mão de obra, tá? Uma mão de obra mais barata dos países que eram ex-socialistas, tá? Então, houve o quê? Um movimento de trabalhadores no mundo todo, tá? E isso aumentou a renda, certo? Aumentou, sim, professor, aumentou bastante. Porém, a gente pode perceber que a desigualdade também aumentou, porque gerou o quê? Mais pobreza, né? Então a gente tem um número maior da desigualdade social, a questão da pobreza, né? Principalmente nos países desenvolvidos, tá? Nos subdesenvolvidos também, mas essa questão da pobreza acabou gerando aí sendo muito grande, né? Porque houve uma fratura socioeconômica, né? Porque elevou-se muito, né, para alguns e outros acabaram ficando com pouco ou absolutamente sem nada, tá? Então a gente pode dizer que o sistema capitalista é um sistema muito desigual, tá? Então tem essa desigualdade bem aflorada aí entre eles.
Alguma dúvida, gente? Até aí, falem comigo. Sim, não, falem aí, gente. Quero ouvir a voz de vocês. Gente, tá todo mundo sem microfone? Não é possível. Ninguém com dúvida, nada? Posso seguir? Falem comigo, gente. Tô ficando nervosa. Bora, gente. Oitavo ano, tem alguém aí? Não, sem dúvidas, Ana. Beleza, Ana. Obrigada por responder. Então, vamos seguindo. E aí, a gente pode dizer também que falávamos sobre a República da SEI, né? Que é a República que foi construída, né, após essa ex-União Soviética, acabou gerando essa República da SEI, né, que tinha como base o quê? A Rússia, né? Então a Rússia era a grande responsável aí pelo processo socialista, né? Ela que acabava mandando nas 15 repúblicas, né? E com essa modificação foi construída a SEI, pelo qual 3 repúblicas não entraram, né? Que é a Estônia, Letônia e Lituânia, tá? Então elas não entraram. Ficaram das 15, ficaram apenas 12, e foi formado a SEI, né? E aí a gente tem como base a Rússia, só que a Rússia, ela não conseguiu encontrar uma nova identidade após essa parte da União Soviética, tá? Ocorreram reformas em 90 para tentar essa integração da Rússia com essa economia global, o que acabou gerando graves problemas de estruturas das indústrias, né? A questão do bens de consumo, o valor agregado, né, a eles, tá? Então, acabou gerando alguns problemas. Em 98, gerou uma crise financeira, né, que foi seguida também de um colapso social, né? Então, houve piores condições de vida da população, principalmente a partir de 1998, tá? O que a gente pode perceber também que em 2000, né, o que acabou ocorrendo? Vladimir Putin, né, que é essa imagem desse senhor aí ao lado, né, que ele era antigo ministro, né, de Boris, né? E aí ele acabou sendo reeleito várias vezes, né, para tentar ajudar a Rússia aí a se levantar, né, dessa crise aí que ele estava tomando. Só que a gente tem duplos desafios, né? Quais foram esses desafios? Um lado, retomar um controle de Estado sobre essa economia, né? E também incentivar a questão da produção, né? Incentivar a questão da exportação dos bens primários, da questão do petróleo, da questão do gás também, né? Então, ele tinha que modernizar toda essa economia. Para quê? Modernizando, ele iria conseguir atrair investimentos, né, externos e aí conseguir colocar uma economia mais voltada, né, para o âmbito regional e também o âmbito mundial, né? Então, ele tinha aí esses 2 desafios, tá? Porém, esses desafios eles começaram a caminhar lentamente, mas assim, ele não conseguiu grande êxito com relação a esse desafio que ele precisava fazer, tá? Então a gente começa a perceber isso. E aí, a gente pode perceber também que esses aspectos dessa nova ordem mundial acabou gerando o quê? Um rearranjo das fronteiras. As fronteiras elas começaram a fechar, né? Então, algumas fecharam, outras impediram totalmente a passagem mesmo, né? Algumas liberaram apenas alguns casos. Oi? Perdão te interromper, mas o Pedro não está conseguindo entrar. Pedro não está conseguindo entrar? Ele disse que você não deixa ele entrar. É o quê? Ele disse que a senhora não está liberando a entrada dele. Manda ele entrar agora, que eu vou observar aqui, tá? Dou uma olhadinha. Uhum. Então, a gente consegue observar que teve aí a questão do rearranjo das fronteiras, tá?
também ocorreu o aumento, né, essa disputa étnica, essa disputa política aí, com essa nova ordem mundial. A gente consegue perceber claramente essa disputa econômica, essa disputa aí entre guerras, né? Entre essa questão da intervenção militar, tá? Pessoas que começaram a sair dos seus países em busca de melhores qualidades de vida, ou até mesmo por âmbitos de perseguição, né? Então, tudo isso a gente consegue observar que são aspectos dessa nova ordem mundial, né? Então, essa nova ordem mundial, ela está associada ao processo de globalização, ela está associada a essas questões de integração entre o mundo todo e, principalmente, né, o marco, né, o pontapé, vamos dizer assim, uma grande incentivação é a questão do capitalismo, né, que acabou gerando tudo isso, né? Então a gente tem essa nova ordem mundial através dessas consequências, tá? E aí a gente começa a observar isso. Através dessas consequências aí a gente consegue observar também, tá? Gente, eu pergunto a vocês, com relação a essa ordem mundial, né? O que a gente consegue observar nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje, o que a gente observa a respeito dessa ordem mundial? O que a gente pode observar? A gente pode dizer assim, caramba, isso é fato da nova ordem mundial. O que a gente pode dizer que seja um fato da nova ordem mundial? O que a gente consegue observar? Aí, só para a gente finalizar, gente, vamos lá. Ninguém observa nada? Nada, gente? O que a gente observa aí? Na nossa realidade, tudo isso que eu falei, gente, o que a gente pode tirar como conceito aí de ordem mundial? O que seria uma ordem, se eu pedisse para vocês explicarem, né? Vamos dizer que seja a questão 1 da prova. O que é uma ordem mundial? O que vocês iriam me dizer? O que seria uma nova ordem mundial, gente? Quem saberia me explicar só um pouquinho? Pode ser com uma frase, com uma palavra. Vamos lá, gente, quero ouvir vocês. Seriam paz, harmonia? Sim, também, mas esse conceito de nova ordem mundial. Ah, tá, país, tá. Seria um novo conceito da questão do país. O que a gente pode dizer que seria o país estar em harmonia? Também. Mas qual a principal fonte aí dessa nova ordem mundial? Seria o quê, gente? Qual a questão? Econômica, política, financeira? Seria tudo isso, né? Uma questão política, uma questão econômica, uma questão tecnológica, uma questão financeira, que estaria englobado, né, no mundo todo, tá? Para vocês, a opinião de vocês, vocês acham que essa nova ordem mundial foi algo bom ou ruim? O que vocês acham? Escreve aí no chat que eu vejo. Quem tiver com vergonha de falar ou tiver sem microfone. Vocês acham que foi algo bom ou ruim essa nova ordem mundial? Vamos, gente. Vamos lá, gente. Fiz uma pergunta a vocês. Vamos lá. Hein, gente? Não sabe? Então, gente, a gente pode dizer que nós tivemos dois lados, o bom e o ruim. O bom é que tem essa integração, esse aumento aí, e acabou sendo o lado ruim que a gente começou a crescer o quê? O nível de desigualdade, né? Então, começou a gerar um nível de desigualdade bem elevado, tá bom? Gente, alguma dúvida que vocês tenham, que tenha ficado aí na aula de hoje? Alguma dúvida, gente? Se vocês não tiverem dúvida, a gente finaliza. Eu vou só fazer a chamadinha aqui
tá? Tendo alguma dúvida, ou se vocês surgirem, aí, estou estudando, gerou uma dúvida, anota, e na próxima conferência a gente fala também, tá bom? A gente esclarece aí as dúvidas de vocês. Vou só fazer aqui a chamada, tá? O Pedro saiu e não voltou, né? Gabriel Torres também estava aqui, saiu, né? Letícia, Manuela, Ana, Machel, Lucas, Marina Borel, Gabriel Luna estava entrando e saindo toda hora, deve ter sido da internet, e Ana Clara Miranda. Deixei de chamar alguém, gente? Não? Então, agradeço aí a participação de vocês na nossa conferência de hoje, tá bom? Bons estudos para vocês, boa semana, tá? Se cuidem e até a próxima, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.